Olá, aqui é o canal Espontâneo Augusto Miranda e hoje vamos falar sobre o clima que vive no Brasil, que todos estamos vivenciando no Brasil, às vésperas de mais uma eleição presidencial e também para governadores nos estados em que a parada não foi decidida no primeiro turno, né? Estamos diante de um quadro bastante diferente daquele que estávamos acostumados. Sem dúvida nenhuma, o Brasil mudou, as pessoas mudaram. Eu acho que o Brasil nunca mais será aquele Brasil inocente e dominado de antes, mas hoje o Brasil vem se despertando cada vez mais. O brasileiro, os jovens, os homens, mulheres, adultos, têm se despertado cada vez mais para cobrar das autoridades a obrigação que eles têm de prestar um serviço à comunidade e ao país. Aqui já abordamos a respeito da autoridade, a confusão que se faz a respeito desse tema. Nós temos no livro de Romanos, capítulo 13, a mensagem do apóstolo Paulo que diz que toda alma deve ser sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram outorgadas por ele, e quem resiste à autoridade resiste às ordenanças ou à ordenação de Deus. E eu, no outro dia, esclareci que autoridade não é uma pessoa, não é um homem, não é uma mulher, não é um delegado, a autoridade não é um juiz, o delegado não é um deputado federal, um deputado estadual, não é um senador da república, o deputado não é um governador estadual, o governador não é autoridade, nem o presidente da república. Eles todos estão revestidos de autoridade, eles não são autoridade, eles são pessoas sobre as quais a autoridade foi revestida. E isso pode acontecer com você também. Você pode ser revestido de autoridade, eu posso ser revestido de autoridade. Eu posso ser eleito para um cargo político, um cargo público, eu posso me tornar um governador estadual, um deputado federal, eu posso me tornar fazendo um concurso público, um magistrado, um juiz, posso ser um promotor de justiça, um procurador do estado, um procurador do município, um procurador da União. Eu posso ser, se eu lutar, se eu colocar como alvo, meta e lutar, eu posso passar, então sou revestido. Posso ser eleito, então sou revestido. Mas o primeiro que deve respeito à autoridade é aquele que a recebeu. Então, se eu sou eleito governador, eu tenho que ser o primeiro a respeitar a autoridade da qual fui revestido. Eu não posso aproveitar o cargo, a função e a autoridade que está sobre mim para roubar o erário público, para desviar dinheiro, para manipular licitações, para escolher grupos vencedores que vão me beneficiar, para fazer acordos, para fazer negociatas. Eu estaria desrespeitando a autoridade que eu recebi. E isso temos visto claramente no Brasil. Quantas autoridades, entre aspas, antigas, recentemente foram parar na cadeia, foram parar na cadeia, estão presas. No Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral. Nós temos tantos políticos presos, né? Nós temos Palocci preso, foi um grande homem, seria o presidente do Brasil. Nós temos José Dirceu, que teria que estar preso por uma manobra do Supremo Tribunal Federal, mais uma. Ele está solto por um período, e isso é provisório, ele voltará para a prisão, porque ele não era autoridade. Lula não era autoridade, eles tinham autoridade, e como agiram mal, agora estão tendo que prestar contas. Mas o Brasil está desse jeito, completamente dividido, famílias divididas. Tem irmãos que não estão falando com irmãos, familiares que cortaram relações com outros familiares devido à política. Isso jamais foi visto no país antes. Que eu saiba, isso jamais ocorreu no Brasil. Nunca o brasileiro se interessou tanto pelos assuntos relacionados à política. Então a divisão está aí. E a divisão foi feita nesse grande período de 13 anos em que a chamada esquerda esteve no poder. Dividiu entre eles e nós, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, criou politicamente correto, colocou divisão entre héteros e homossexuais e trouxe um grande problema. Não basta a luta de classes,
mas a luta de qualquer segmento. E agora estão querendo colocar católicos contra evangélicos e assim vão. Esta é a forma de dividir para ganhar poder. E estamos aí, eu tenho conversado com muitas pessoas e na maioria dos casos, a grande maioria das pessoas com quem me relacionam, quando indagados em quem vou votar ou quando espontaneamente se manifestam, elas afirmam que vão votar no Bolsonaro. Ainda que existam exceções, né? Existem aqueles que dizem, não, eu votei no Ciro Gomes, outros eu votei no Haddad e agora não, com o Ciro Gomes eu não vou votar em ninguém. E não vou votar em Jair Bolsonaro por várias razões. Essa bobagem de que é homofóbico, que é contra cotas de negros, racista, isso é bobagem. Dizer que ele é contra as mulheres, misogênico, misoginia, isso é uma bobagem. Isso aí não tem nada a ver. Na verdade, o Jair Bolsonaro tem um temperamento muito forte, que precisa controlar, é claro, e fala algumas coisas que não tem fundamento, não tem raízes nenhuma. Mas eu tenho encontrado pessoas com medo. Eu hoje mesmo conversei com uma judia e ela disse que está com medo. E interessante, com medo de que vai haver muita mortandade, com medo de que os gays sejam atacados. Ouvi recentemente de pessoas muito confiáveis de que muitos gays estão com medo de que não o Bolsonaro, mas os apoiadores do Bolsonaro possam atacar. Eu espero que isso não aconteça. O que precisa no Brasil é que a ordem retorne, ou que o Brasil conheça a ordem, conheça a disciplina, conheça aquilo que é correto, aquilo que é reto. O respeito precisa voltar às famílias. Os pais, papai e mamãe, têm que ser respeitados pelos filhos, mas primeiro o papai e a mamãe têm que respeitar os filhos. As crianças nascem, os bebês nascem, estão nas nossas mãos, nós temos que dar a eles respeito, nós temos que ensinar a eles o respeito, praticando o respeito. Como retorno nós teremos respeito. Eu uma vez estava falando num aniversário e uma garotinha me interrompeu assim embaixo e eu estava dizendo que nós adultos temos que respeitar as crianças e a garotinha falou lá embaixo, eu ouvi, ela disse assim, ué, é a primeira vez na minha vida que eu ouço que as crianças têm que respeitar os adultos, que os filhos têm que respeitar os pais. Nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi que as crianças é que têm que respeitar, não os adultos respeitar as crianças, ou os pais respeitarem os filhos, mas os filhos respeitarem o pai e as crianças respeitarem os mais velhos. Eu ouvi ela falando, então eu perguntei, você podia repetir aqui? E ela veio pequenininha, devia ter uns 6 anos, e ela repetiu para todos ouvirem essas mesmas coisas. Eu fiquei impressionado, disse, você será uma líder. Interessante, os adultos impõem às crianças que devem estas respeitá-los, mas nós temos que ser os primeiros a respeitar as crianças, respeitar ouvindo-as, respeitar deixando-as que elas se desenvolvam, respeitar protegendo, respeitar dando a elas cobertura psicológica, moral, incentivo, segurança. Isso é respeito, é ouvir. Eu tenho 1,86 m, eu venho com uma criança que tem pouco mais de 50 centímetros, ou 45 centímetros, e eu falo dessa altura para elas, e elas devem me olhar para cima como se eu fosse um poste. Eu acho que eu não devo fazer isso. Sempre que eu posso, eu me agacho, eu me ajoelho e converso com a criança, para que ela não me veja tão alto e crie em sua mente as fantasias que são naturais. Eu tenho que respeitá-la, respeitar dando tempo. Se ela tem dificuldade para se expressar, que eu dê tempo, não interrompa. Espere ela se pronunciar, ela explicar, tenta entender. Amor, respeito, dedicação, força, incentivo, coragem, tudo isso a criança precisa para se desenvolver, para se formar. E incumbe a mim dar isso, e não ela dar a mim.
ela vai dar um retorno daquilo que ela receber. Pais que espancam seus filhos, mas que covardia! Pais que extravasam sua raiva sobre a criança, é muito triste, que maltratam, que ofendem, que desmerecem, que criam adjetivos que são ofensivos, depreciativos, pejorativos. Isso é muito ruim, nós temos que mudar, o Brasil precisa mudar. E quando pensamos nessas coisas, devemos pensar que a ordem precisa voltar para as casas, para os lares, esse respeito de todos, esse respeito mútuo. Também deve haver respeito na sociedade. O aluno respeitar o professor em sala de aula ou fora da sala de aula. O respeito que sempre devia haver e que houve no passado e que precisa retornar. Alunos brincando, zombando, agredindo professores, isso é o fim do mundo, é o fim da esperança, é o caos instalado, e não adianta alguém vir relativizar isso. Eu vejo muita gente relativizando, as condições sociais dele são ruins, eles foram criados num ambiente não propício. Não importa, eles têm que aprender o respeito, têm que respeitar os professores. E o que dizer do respeito aos policiais, a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, a polícia federal. Recentemente conversei com uma inspetora de polícia, ela disse que falta respeito, que não há mais respeito, as pessoas não estão respeitando nem os policiais. Onde é que nós vamos chegar? Temos que devolver a estes profissionais a autoridade que eles merecem. Mas alguém me questionará e dizer, mas existem muitos maus policiais. Existem maus policiais, existem maus pastores, existem maus padres, existem maus médicos, existem maus advogados, existem maus em todo segmento. Então, os mecanismos devem ser corrigidos para que os maus profissionais sejam identificados e sejam punidos de acordo com a lei, de acordo com a legislação. Se um militar, se um policial civil ou militar simula um auto de resistência para tirar a vida de alguém, então é preciso que ele seja punido. Primeiro analisado, julgado ao devido processo legal, com ampla defesa, mas tem que ser punido. E tem que ser rápido, justiça demorada não é justiça. Justiça que demora é uma tremenda injustiça. Nós temos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma regional, um foro regional. É o Foro Regional da Barra da Tijuca. Nós temos poucas varas de família. O que aqueles juízes fazem? Principalmente uma dessas magistradas. É um tremendo desrespeito a tudo, desrespeito ao Estado, desrespeito à advocacia, desrespeito à magistratura, desrespeito ao Ministério Público, desrespeito às famílias, desrespeito às crianças. Meus amigos, existem ações em que o alimentante, o pai no caso, depositou dinheiro para os seus filhos e esse dinheiro ficou preso na justiça porque não houve um despacho da juíza. Esse dinheiro ficou preso quase 2 anos. E são muitos os casos, as reclamações são inúmeras e nada acontece. Isso é um abuso, é um desrespeito. Ela é uma magistrada que não pode ser magistrada, que deve ser transferida no mínimo para uma vara de execuções, vara de fazenda pública, onde vai cuidar de IPTU, vai cuidar dessas coisas, mas não de alimentos, não de crianças que precisam do dinheiro e que precisam comer, precisam se vestir, e muitas das vezes a mãe, quase sempre a mãe, está com escassez e diante de um juízo desse, as coisas não se resolvem. Então isso é o caos, isso tem que ser resolvido, temos que denunciar, temos que agir. Nós
que agora seremos governados por um novo presidente, um novo Congresso, um novo Senado, uma nova Câmara dos Deputados, e por novos ministros, e vai mudar os ministros do Tribunal de Contas da União, e vão trocar conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais. Há uma divulgação no programa de Bolsonaro, se ele for eleito, de que haverá maior participação dos estados e dos municípios. Eu convoco a todos os cidadãos a governarem com eles, a fiscalizarem, a cobrarem, a protestarem, a elogiarem, a reconhecerem, mas a lutarem para que a autoridade seja respeitada. Respeite a autoridade, sabendo que a autoridade vem de Deus, mas não respeite o ímpio que age mal com a autoridade e rouba o erário público. Este não é digno de respeito. Esse tem que ser combatido. Esse tem que ser denunciado. O Brasil está diferente, as pessoas estão diferentes, e eu estou aqui para ajudar a entendermos alguns fenômenos sociais, né, para compreendermos e entendermos como devemos agir. Né? Um dos exemplos, vamos falar sobre a inexistência de hierarquia entre advogados, magistrados, promotores, procuradores, defensores. Todos estão no mesmo patamar, não há hierarquia, porque se houver hierarquia entre esses profissionais, a sociedade sai perdendo. E isto não é divulgado em canto algum. Você não vê mídia nenhuma, novela nenhuma, rádio nenhuma, reportagem nenhuma ensinando isso. Na verdade, não existe hierarquia. Todos somos profissionais de direito indispensáveis à justiça. Na falta de qualquer um desses, não pode haver justiça. Então o advogado tem que conhecer o que ele é, tem que saber o que ele tem que se respeitar em primeiro lugar, respeitar os seus colegas, respeitar os magistrados, nunca estar subjugado a eles, jamais se submeter a eles, mas em hierarquia semelhante, respeitá-los. Eles são dignos de respeito, como o advogado é digno de respeito, como o porteiro é digno de respeito, como o faxineiro é digno de respeito, como todas as pessoas são dignas de respeito. Assim devemos nós compreender. Eu quero ajudá-los nisso com muita humildade, mas analisando essas questões. E vamos agora, dentro de 2 semanas, ou menos de 2 semanas, eleger um novo presidente e esperar que o Brasil saia deste caos, desta nuvem negra que ele está enfiado, e que ele se saia vencedor. A Bolsa de Valores hoje aumentou quase 3%. O dólar caiu. O dólar está a 2,72. Chegou a 4,20 e alguma coisa. Tudo porque o mercado está otimista com a eleição de um novo presidente que seja liberal com relação ao mercado e que traga ordem ao país. E este candidato, que o mercado está bem sinalizando, se chama Jair Messias Bolsonaro. Este é o canal Espontâneo. Augusto Miranda, um grande abraço para todos.